Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje vem nos falar que ninguém muda aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. E a palavra encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6. Estarei lendo do versículo 25 ao 28. E a palavra do Senhor nos fala assim: Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer que Daniel era um homem separado, um homem escolhido do Senhor. Daniel, ele decidiu no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. E Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha vida com Deus, tinha comunhão com o Senhor. E muitas vezes, ao fazermos isso, ao simplesmente fazermos a obra do Senhor, nós despertamos pessoas que vai olhar para nós com um olhar torto, com arrogância e que vai querer nos impedir de trabalhar para o Senhor. Daniel, ele despertou inveja do povo. E Daniel, pelo seu bom comportamento, ele se tornou amigo do rei Dário. Porém, o rei quis levantar um governador sobre 120 províncias e ali Daniel era um dos escolhidos. Então, os inimigos de Daniel resolveram tramar contra ele, porque sabia que ele ganharia, porque Daniel era imbatível, né? Porque era um homem assim muito inteligente, muito sábio, e eles temiam que Daniel iria vencer. Então eles tramaram contra a vida de Daniel e fez com que o rei assinasse um edito onde proibisse de adorar outros deuses que não fosse a ele. E se adorasse ali, iria ser jogado na cova do leão. E ali, Daniel, ao saber disso, não se importou e foi lá e continuou com a vida dele de oração ao Senhor. E foi jogado na cova dos leões, porém o Senhor, mais uma vez, guardou Daniel. E ali o rei, ao saber que Deus tem poder para isso, o Deus de Daniel era poderoso e que o livrou da cova dos leões famintos. Então ele escreveu esse edito ali agora, colocando que todos os povos adorassem ao único Deus, o Deus vivo, o único Deus que merecia ser adorado, porque ele era o Deus que ele iria permanecer para todos sempre. Glória a Deus. Deus levantou Daniel ali naquela situação, o Senhor honrou Daniel. E o que o Senhor fala comigo através dessa palavra é que a situação adversa da nossa vida vai ser a base da nossa bênção. Vai ser através dela que Deus vai nos abençoar. O Senhor vai abrir porta onde não tem porta. O Senhor vai trazer cura. O Senhor vai fazer o impossível em nossa vida. No cenário que nós estamos vivendo, não precisa mudar muita coisa. O Senhor vai fazer o que tiver que fazer. E nada, e nem ninguém vai impedir o trabalhar dele na minha e na tua vida. Porque as bênçãos do Senhor são para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E se nós continuarmos na nossa posição de adorador, nada vai impedir o Senhor de nos abençoar. E aqueles que tentou nos derrubar, aqueles que tentou impedir o trabalhar do Senhor na nossa vida, o Senhor vai mostrar quão grande Ele é e que Ele guarda os seus escolhidos e que Ele livra e que Ele protege e que Ele abençoa. O Senhor vai te honrar diante dessas situações. O Senhor vai te honrar e todos verão que o Senhor
é o Deus da sua vida e que Ele tem poder para mudar qualquer cenário. Então, creia somente no que Deus tem a fazer na sua vida no dia de hoje e receba as bênçãos do Senhor. Receba o que Ele tem para você. Simplesmente o adore. O adore diante da circunstância. Não o questione, não queira parar, não queira desistir. Continue, persevere na oração que Deus vai te honrar. Glória a Deus. Aleluia, nós não servimos a um Deus que não tem poder, nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, que está sobre os céus e a terra. Ele vai cuidar de você, Ele cuida de mim e de você, e Ele vai nos abençoar de tal maneira que todos aqueles que achou que nós iríamos parar, vai se surpreender e vão ver que é Deus, que nós servimos de coração, nós fazemos a obra do Senhor de todo o coração. Quando nós abrimos nossa boca para adorar o Senhor, com amor e com a nossa alma, e Deus recebe. Então, simplesmente o adore e continue buscando e espere o que Deus irá fazer. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.